Olá a todas e todos, aqui estou eu, Felipe Durante, a professora Ana Fiore, convidada da nossa aula de hoje, do curso de extensão universitária da Universidade Federal do Acre, Caminhos para o Prof. Filo, que tem como objetivo apresentar para vocês um pouco sobre o nosso programa aqui, sobre o nosso núcleo da Universidade Federal do Acre, para que vocês possam fazer a inscrição, participar do edital de seleção de forma mais consistente, com mais informações, né? Então, queria agradecer a professora Ana Fiore por estar aqui com a gente, por ceder o tempo dela e poder nos ajudar nesse curso de apresentação do nosso programa. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Felipe, aqueles e aquelas que estão acompanhando esse curso de extensão. A nossa proposta aqui é ajudar vocês a construir bons projetos, a realizar boas pesquisas, de maneira serena. Eu sei que quem passar vai ter também a oportunidade de estar discutindo isso em sala de aula, mas eu acho que para dar essa iniciada, assim, nosso papo de hoje vai ser bastante útil para vocês, assim espero. E vamos lá, né? Enfim, o caminho da pesquisa nunca termina. Então já é uma advertência para vocês. Eu vou começar a nossa conversa. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, né, bem no estilo live, mas assim, vou também estar sempre em diálogo com o professor Felipe, até porque eu sou professora, colega do Felipe, da Universidade Federal do Acre, mas sou do curso de Ciências Sociais, sou antropóloga. Então, eu tive que fazer um exercício de imaginação um pouco, para imaginar como seriam as propostas de pesquisa de professores e professoras de filosofia da educação básica. Embora meu doutorado tenha sido sobre formação de professores, eu trabalho na área de antropologia da educação também, sempre tem, né, algum ruído na comunicação entre as diferentes áreas. Então, eu espero que a gente, conversando, consiga chegar a bons pontos de contato. Vou aqui abrir o meu slidezinho. A professora Ana estava sendo extremamente generosa e gentil, né, dizer que existem ruídos, porque ela participou como convidada na nossa primeira turma, justamente para falar sobre esses assuntos que hoje ela vai apresentar, né? E a turma aproveitou bastante. Bom, vamos lá. Então, hoje, nessa aula, que eu imagino que seja a quarta aula da sequência, né, desse projeto de extensão, a gente vai falar um pouco sobre metodologia de pesquisa, vou fazer uma apresentação um pouco geral de algumas coisas, que talvez até vocês tenham visto nas unidades anteriores do curso, mas eu vou já apresentar isso um pouco inflexionado para a ideia da construção de técnicas dentro da pesquisa de campo. No nosso próximo encontro, a gente vai falar especificamente sobre entrevista. Bom, eu acho que essa imagem que eu coloquei como capa, ela é um pouco provocadora, no bom sentido, porque um desafio que eu identifiquei com os professores de filosofia que participaram da nossa conversa no Prof. Filo, é que as metodologias de pesquisa que são ensinadas no curso de formação em filosofia, elas têm a ver principalmente com pesquisa bibliográfica, com as suas diferentes formas de pesquisa bibliográfica, com interpretação situada dos textos, né, um processo hermenêutico, com um estudo filológico, né, de origem desses textos, seu desenvolvimento dentro do pensamento de um autor ou autora no campo da filosofia. E o desafio de fazer
pesquisa empírica, né, de sair para o mundo, é sair de trás dessa barreira de livros e encontrar formas de olhar, primeiro à distância, como o nosso personagem aí da imagem, mas depois ativamente se engajar com as atividades nas quais a pesquisa é realizada. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar no nosso primeiro encontro comigo. Então, é sempre uma coisa importante para a gente conversar sobre o que a gente vai fazer pesquisa, o que a gente vai pesquisar, afinal de contas. Antes de definir uma metodologia, a gente tem que saber o que a gente vai pesquisar. Então, toda pesquisa acadêmica, ela sempre se inicia pela escolha de um tema, de um objeto, de um problema de pesquisa. Isso parece meio óbvio, mas na hora de escrever o nosso projeto, isso às vezes é um pouco difícil de construir. E às vezes, quando a gente está imerso em muitas leituras diferentes, a gente está conversando com as pessoas, a gente está fazendo campo, o nosso tema às vezes foge um pouco da nossa cabeça. Então, o tema é bom também porque ele dá uma ancoragem para a gente não dispersar os nossos esforços, fazendo coisas muito diferentes, que podem ser muito interessantes, mas que a gente não vai conseguir aproveitar na nossa pesquisa. Então, eu gosto de trabalhar a construção de um tema, quando a gente está montando um projeto, do geral para o particular. Então, a primeira coisa dentro de um tema para a gente escolher é qual é o campo, qual é a disciplina ou as várias disciplinas que vão estar mobilizadas numa pesquisa que a gente vai desenvolver. No Prof. Filo, obviamente, um primeiro grande campo que vocês vão trabalhar é o campo da filosofia. Vocês têm formação em filosofia, vocês querem ensinar filosofia de uma maneira ou de outra para os seus estudantes, para as suas estudantes, então vocês vão estar trabalhando com a filosofia e nessa intersecção entre filosofia e educação. E aí, para dar um exemplo, que é essa linha que está em roxinho no meu slide, eu pensei, bom, além de filosofia e educação, um tema que sempre chama para vocês trabalharem dentro das ciências humanas, principalmente na educação básica, é a formação em direitos humanos, né? Existem portarias do Ministério da Educação, existem leis que enfatizam a necessidade de trabalhar uma formação para os direitos humanos em todas as disciplinas, e as disciplinas de humanidades, elas têm uma vocação especial para isso. Então, seria um terceiro campo no qual a gente pode inserir uma pesquisa desenvolvida no escopo do mestrado do Prof. Filo. São 3 campos, já é bastante coisa, né, para a gente pensar. Poderia se colocar mais? Poderia, mas eu acho que para a gente fazer uma pesquisa necessária, suficiente e não megalomaníaca, esses 3 campos estão bons para a gente ter como ponto de partida. E aí a gente dá uma enxugadinha nesse campo e já pensa numa linha de pesquisa com a qual a gente vai trabalhar. Muitas vezes os programas de pós-graduação já têm linhas de pesquisa especificadas que congregam os professores e professoras que estão no departamento, que estão no colegiado, mas mesmo assim, não necessariamente as pesquisas dos orientandos conseguem se alinhar totalmente às linhas de pesquisa dos professores e das professoras. Então, existe também um certo jogo de concessão, de arranjos que a gente faz quando a gente define a linha de pesquisa. Então, por exemplo, eu coloquei ali ensino de filosofia, educação e direitos humanos, né? Eu acho que uma linha de pesquisa com esse nome, por exemplo, não existe na UFAC, existe alguma coisa parecida com a qual vocês podem se encaixar de acordo com os temas que vocês forem construindo. Ensino de filosofia moderna, por exemplo, né? Ou provavelmente existe ensino de filosofia de maneira um pouco mais sintética, mas a gente vai criando já essa maior especificação dentro da linha de pesquisa, que isso vai ajudando a gente a saber melhor qual que é o universo que a gente está discutindo e quais são os nossos interlocutores, com quem que a gente está conversando. E aí a gente vai fechando em outros recortes possíveis. Então, eu dei um exemplo que é o tema de pesquisa do professor Felipe, que é a relação entre Estado e Direito, né? E pensando isso para a área de ensino de filosofia, com o autor que o professor Felipe mais trabalha, que é o Arthur Schopenhauer. Então, a gente foi de uma coisa bem geral, filosofia, educação, direitos humanos, para uma coisa mais fechada, educação em direitos humanos no ensino de filosofia, na filosofia moderna. Então, isso já exclui muita coisa, não vamos falar sobre Platão, sobre São Tomás de Aquino nesse momento. Vai fechando um pouco mais. Estado e Direito, né? É um campo de filosofia política, a partir desse autor, o Schopenhauer, que sempre tem as melhores fotos produzidas no século XIX. Bom,
Você viu, a gente foi chegando do geral para o particular, um momento mais particular, assim, de circunscrição, né, de construção de um recorte da nossa pesquisa, é aquilo que a gente vai chamar de objeto. Numa pesquisa de campo, numa pesquisa empírica, mas também numa pesquisa bibliográfica, a gente vai definindo recortes para o nosso objeto, que podem ter a ver com os locais em que a pesquisa vai ser realizada, pode ter a ver com a época, com a temporalidade da pesquisa, ou com uma série de outros fatores. Então, se fosse no ensino bibliográfico, por exemplo, um recorte do nosso objeto poderia ser tais e tais obras de um determinado autor. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com a ideologia alemã e o Capital do Marx, e não vou trabalhar com o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Estou citando Marx porque eu não sei de cabeça muito o nome das obras do Schopenhauer. Então, para não fazer feio aqui na live, vou pegar um autor que eu conheço um pouco melhor. Mas, assim, numa pesquisa empírica, em educação, é interessante a gente pensar, por exemplo, qual é o nosso público-alvo como professores e professoras. Em geral, filosofia é uma matéria que está circunscrita ao ensino médio. Os participantes do Profilo, de modo geral, são professores e professoras que estão trabalhando na rede pública. Então, seja prefeitura, seja governo do estado, seja ensino federal das IFES, né, dessas escolas técnicas e tal, a gente tem uma ideia de ensino público, o que é interessante quando a gente pensa em pesquisas sobre educação, porque as instituições públicas de ensino, elas são mais obrigadas pelas portarias do MEC, pelo currículo de referências único do estado, são receptárias, né, dos livros didáticos que são feitos pelo Plano Nacional de Livro Didático. Então, elas têm uma certa padronização que vai variar muito nas escolas particulares, mas, eventualmente, uma pesquisa comparativa com as escolas particulares poderia ser interessante também. Então, construindo, a partir do tema Educação de Direitos e Estado Moderno no ensino de filosofia, a gente pode chegar num objeto que é o ensino de filosofia e direitos humanos no ensino médio público, que é um recorte institucional, no estado do Acre, já que estamos falando do Profilo da UFAC, mas eventualmente algum de vocês está fazendo pesquisa no Amazonas, em Rondônia, enfim, aí vocês se adaptam. Entre 2023 e 2024, é um recorte temporal, pensando que se vocês estão começando a pesquisa esse ano, é uma pesquisa de campo, vocês vão do presente para frente, dentro do limite de tempo que o mestrado dá, né? Não adianta vocês acharem que vocês vão fazer essa pesquisa ao longo de 5 anos, sendo que o mestrado dura 2. E aí, uma finalização do nosso recorte de maneira mais temática, que é a partir da discussão de direito e Estado. Vocês veem que é um objeto bem grandão, esse que foi construído, e poderia até ser utilizado como título da pesquisa. Fica um título comprido, que tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que a pessoa já bate o olho num título desses e já sabe exatamente do que se trata a pesquisa. A desvantagem é que um título muito grande não é muito chamativo, assim, não tem muito marketing, e às vezes quando vai aparecer numa citação e tal, ele sai cortado e aí se perde aquela vocação para já explicar tudo já no título. Então, o título é sempre um desafio para a pesquisa. Mas às vezes é isso, né? Às vezes o título da pesquisa se refere diretamente ao nosso objeto. Bom, temos um tema, temos um objeto, vamos chegar no problema de pesquisa. Uma coisa que é sempre bom falar é que a gente faz pesquisa para descobrir algo que a gente não sabe. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente está muito vinculado a uma área de atuação, como professores e professoras, por exemplo, muitas vezes a gente tem opiniões. A gente acha que certas coisas são assim, assim, assado. E essas opiniões, elas são fundamentadas na nossa experiência profissional, nos nossos valores, nas nossas motivações. Por exemplo, eu acredito firmemente que o ensino médio, sobretudo, tem uma exigência fundamental para uma educação em direitos humanos. Uma educação sólida, né, para que a gente não fique nas conversas de bar depois ouvindo as pessoas dizendo que direitos humanos é direito de bandido, é direito dos manos, e esses clichês do senso comum que desconsideram toda a história de construção de direitos humanos nas nossas sociedades modernas, no Estado Democrático de Direito.
Então, é importante a gente ensinar direitos humanos no ensino médio. Até por isso que eu escolhi um pouco como exemplo para a nossa conversa de hoje. Então, eu não vou fazer uma pesquisa dizendo é importante ensinar direitos humanos, porque essa é uma resposta que eu já estou trazendo. Ou seja, é uma coisa que eu trago como uma premissa. Assim como eu trago como uma premissa a ideia de que a disciplina, né, o componente curricular de filosofia é um locus importante na escola para ensinar direitos humanos. Eu não estou questionando isso. Isso é uma premissa para mim. É o meu ponto de partida. Então, eu tenho que descobrir alguma coisa que eu não sei ainda. Se eu vou fazer uma pesquisa para dizer, olha, a filosofia é um local importante para direitos humanos, e a minha resposta já é sim, eu não preciso fazer a pesquisa. Né? É uma pesquisa que ela vai ter que ter uma outra pergunta para ser uma pesquisa relevante. Tipo, como que a filosofia consegue ensinar direitos humanos para o ensino médio? Ou então, os modos como a filosofia está trabalhando com conteúdos de direitos humanos estão funcionando? Os alunos estão aprendendo aquilo que se espera sobre direitos humanos a partir da nossa proposta de ensino de direitos humanos? Essas são perguntas que, em conjunto, vão formar o nosso problema de pesquisa, vão formar as questões com as quais a gente vai trabalhar. Porque são perguntas que a gente vai olhar para aquilo que a gente escolheu como nosso objeto, seja numa pesquisa empírica, seja numa pesquisa documental, bibliográfica, e a gente vai descobrir a resposta. Então, isso vai permitir que a gente construa um desenho para essa pesquisa. Quer dizer, como é que eu vou montar a minha pesquisa? Como é que vão ser as ferramentas que eu vou utilizar? Quais são os objetivos que eu quero com essa pesquisa? Quais são os instrumentos de pesquisa para construir os meus dados, né, para coletar os meus dados, para analisar os meus dados? Quantas pessoas eu preciso conversar? Quantas escolas, que é o que a gente chama de amostra? Como é que eu delimito que a minha pesquisa termina, que é o desfecho da pesquisa, e uma série de coisas que constam no nosso projeto de pesquisa. Tudo isso é importante a gente ter em mente para saber que os nossos problemas não nascem prontos, né? Eles não caem do céu, assim, a gente não tem um momento Chico Xavier e psicografa os nossos problemas de pesquisa, eles são formulados. Então, a gente muitas vezes vai tentando um projeto de um jeito, tentando um problema de outro, até ser aquilo que vai fazer mais sentido para aquilo que a gente quer investigar no tempo desse mestrado do Prof. Filo. Então, muitas vezes a gente rascunha problemas, a gente ensaia problemas. E meu problema foi esse, aí eu vou ler um texto que é próximo desse problema de pesquisa. Olha o que o autor falou. O problema dele não é bem como o meu, e o problema da pesquisa dele teve tais e tais consequências em termos de desenho, em termos de... Ele foi fazer entrevista, ele foi fazer observação participante na escola, mas ele fez tal coisa e não fez outra coisa. Então, vou fazer aquilo que ele não fez. E aí eu posso construir um problema de pesquisa talvez mais interessante. Bom, por isso, né, os nossos problemas eles sempre são delimitados por um certo nível da pesquisa. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre 3 níveis diferentes que a pesquisa pode assumir. Eles são mais ou menos sucessivos, mas não necessariamente você tem que percorrer todos esses níveis na sua pesquisa. Mas toda pesquisa, de certa forma, começa como uma pesquisa exploratória, que é uma primeira observação, uma primeira aproximação ao seu objeto de pesquisa e ao fenômeno que esse projeto de pesquisa, né, esse objeto de pesquisa se refere. Então, ensino de filosofia no ensino médio, educação em direitos humanos no ensino de filosofia. Então, a gente sempre começa uma pesquisa exploratória, fazendo esse primeiro levantamento bibliográfico, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e documental, uma espiada no campo, uma ida nas escolas, algumas entrevistas iniciais que a gente pode fazer que vão descortinar esse universo da pesquisa. Às vezes, a parte exploratória constitui a pesquisa como um todo. Pesquisas exploratórias são importantes, porque elas vão revelar o universo sobre o qual a gente está propondo questões. Então, são perguntas, em geral, mais abertas. Por exemplo, no ensino de filosofia atual do ensino médio no Acre, abordagem sobre a concepção de Estado moderno e a Constituição de Direitos? Essa é uma pergunta importante. Porque, por exemplo, Estado moderno é um tema que pode ser trabalhado na disciplina de História, pode ser trabalhado na disciplina de Sociologia,
pode ser trabalhado na disciplina de geografia. Talvez a filosofia no Acre esteja trabalhando com outros conteúdos e não esteja abordando esse campo da filosofia política, que é a concepção do Estado moderno. Talvez outras disciplinas tenham pego essa tarefa e o pessoal da filosofia está falando sobre outras coisas, está falando sobre ética, está falando sobre estética, está falando sobre formação do sujeito, enfim, esses muitos temas que também são de interesse da filosofia. E nessa divisão do trabalho escolar, isso acabou caindo para outras disciplinas. E aí, a partir dessa descoberta, você pode perguntar por que isso aconteceu, qual foi o processo histórico em que essa divisão aconteceu. Isso enseja uma outra pesquisa. Mas vamos supor que a filosofia está se encarregando disso, né? Está trabalhando com a concepção do Estado moderno na escola. Então, como é que ela está abordando isso, né? Quais são os tópicos? Quais textos estão trabalhando? Trabalha com livro, trabalha com apostila, trabalha com os contratualistas? Vamos falar sobre Estado moderno via Hobbes, Locke e Rousseau? Ou pega Kant, né, que tem toda uma discussão com o direito, que é bastante forte também. Quais são os materiais que são empregados, né? Os alunos têm um material, um livro, uma apostila, eles assistem filmes. Tem escola que o professor, por exemplo, consegue levar os alunos para assistir uma sessão na Câmara dos Vereadores, por exemplo. Eu acho meio difícil, mas, enfim, seria uma coisa muito legal a se fazer. Em quais escolas isso está acontecendo? Talvez, por exemplo, numa escola que trabalhe mais no centro da cidade, então que tem alunos que têm um nível econômico um pouco mais alto, que não trabalham e estudam ao mesmo tempo, certas coisas consigam ser trabalhadas. Numa escola da periferia, em que os alunos têm aula à noite porque trabalham durante o dia, uma escola que constantemente suas atividades são interrompidas porque tem violência urbana ali, tem toque de recolher, de facção, isso e aquilo, é uma realidade, né, no nosso estado. Talvez nem se consiga chegar nesse sistema, ele está lá pressuposto no currículo, mas o professor não consegue chegar nessa parte do conteúdo. Então, essas descobertas todas que vão descrever esse universo, elas constituem o que a gente chama de pesquisa exploratória. Um pouco avançando, né, a partir das nossas primeiras explorações, a gente chega naquilo que a gente chama de pesquisas descritivas, que descrevem as características e variáveis do objeto de pesquisa, bem como as possíveis associações entre estas características e variáveis. Então, eu estava falando, a gente está pensando no universo do ensino público. O ensino público, em tese, segue o currículo de referências único do Acre e as orientações da Secretaria Estadual de Educação. Esse currículo de referências único do Acre, ele tem isso como um componente curricular, né? A relação entre direito e Estado no campo da filosofia. Como que ele indica isso, né? Porque se vocês acessarem esse documento, que está disponível online, vocês vão ver que tem lá tópicos para abordar os diferentes componentes curriculares, tem sugestões de dinâmicas de sala de aula, elas são meio repetidas em todos os tópicos, né? Porque esse currículo de referência único do Acre tem muito corte e cola. Mas, enfim, isso precisa ser descrito. Então, vocês precisam encontrar parâmetros, né, características e variáveis desse currículo de referências único e identificando ponto a ponto o que é, o que não é, se é do jeito A, se é do jeito B. Saindo dessa análise mais no documento, uma pesquisa descritiva, olhando para a sala de aula, será que os professores estão fazendo isso? Ou será que o professor gasta os 50 minutos da aula de filosofia dele tentando fazer a chamada e tentando evitar que os alunos se matem? Né, tem problemas de disciplina sério, ou o professor ele registra que ele está trabalhando a relação entre direito e Estado, mas na verdade ele está comentando as últimas notícias, ele pegou, por exemplo, a guerra da Ucrânia para discutir o direito de guerra ou mesmo as questões políticas no Brasil, ou está discutindo um filme, está discutindo uma série que ele assistiu, que os alunos assistiram também. Como é que esse professor trabalha isso em loco, na sala de aula, no seu exercício docente, e como é que ele documenta isso, com os próprios materiais que o professor produz, né? Nos cursos de licenciatura, a gente ensina os alunos a fazer sequências didáticas, que são documentos bem estruturadinhos, tantas aulas, tantas horas, quais materiais vão ser utilizados, como é que vai ser a avaliação. A gente sabe que, na prática, não tem como professores e professoras ficarem fazendo esse tipo de documento sempre. Mas às vezes também empresta o documento um para o outro, baixa esse tipo de sequência didática da internet e tal.
Então, esse tipo de documento também é integrado com a pesquisa de campo e vale a pena olhar. E vale a pena ser descrito, mas não simplesmente dizendo, é assim, assim, assado, mas identificando essas características e variáveis que vão permitir comparar, pelo mesmo parâmetro, a sequência material didática de um professor de uma escola A e do professor de uma escola B. Né? Estabilizar os parâmetros é muito importante para uma pesquisa descritiva, para que essa descrição faça sentido. Então, outras perguntas possíveis. Né? Existe uma relação entre a formação do professor e a escolha por certos filósofos e obras? Então, por exemplo, né? O professor Felipe é professor da UFAC nos últimos 4 anos, então o pessoal que está se formando mais recentemente teve aula de Schopenhauer com o professor Felipe, se apaixonou pelo Schopenhauer e vai levar ele para o ensino médio. Os alunos que se formaram antes não tiveram essa experiência imersiva deslumbrante sobre o Schopenhauer, com o Felipe, então eles ouviram falar, assim, mas eles preferem trabalhar com outros autores. Isso é um exemplo, por exemplo, bastante personalista, né? Mas a gente sabe, né, que o afeto, o carinho que a gente tem por certos professores e professoras ao longo da nossa formação marcam muito as nossas escolhas. E às vezes isso, conversando numa entrevista em profundidade com um professor, e ele contando por que ele virou professor de filosofia, por que ele gosta disso, gosta daquilo, ele vai se lembrar dessa experiência marcante com o professor Felipe, e a gente vai entender um pouco as motivações do professor também, não só por uma formação acadêmica, estrito sensu, mas pelas relações de afeto que são construídas dentro da universidade. É um exemplo. Isso são coisas que a gente pode ir identificando também. Quais professores são mais movidos pelos afetos ou mais pela formação, enfim. Então, também como eu falei, né, existem variações entre escolas, existem variações se você dá para o ensino médio regular, se você dá filosofia para a educação de jovens e adultos, as outras modalidades de ensino que existem, por exemplo, educação no campo, educação em contexto prisional, enfim, imagina, né, como seria interessante, né, uma aula de filosofia sobre direito e Estado para reeducandos do sistema prisional que estão vivendo o poder coercitivo e punitivo do Estado 24 horas por dia. E é isso, né? A gente gosta de trabalhar com pesquisas descritivas, em geral elas vão mais a fundo das pesquisas exploratórias, porque elas conseguem chegar nessa maior sistematização na descrição, a partir dessas identificações de características e variáveis das unidades de análise. Muitas vezes a gente consegue organizar tabelinhas, assim, com algumas dessas informações, quando a gente vai produzir o nosso relatório. E a gente compara por aquilo que é semelhante e por aquilo que é diferente, né? Estabelece contrastes nas nossas unidades de análise, seja as escolas, seja o currículo, o professor, a aula, se está valendo o novo ensino médio, se está valendo ainda a versão antiga do ensino médio, ou as novas reformas que o governo está, nesse momento, construindo. Tudo isso a gente vai colocando numa pesquisa descritiva. E aí a gente vai, talvez sim, talvez não, para um nível ainda mais fundo da pesquisa, que é o nível dos porquês. As pesquisas em ciências humanas, em geral, elas não chegam muito nessa pesquisa explicativa mais explícita, porque a gente está muito vacinado contra o positivismo, de dizer que relações de causalidade, né, de fenômenos humanos podem ser assim claramente determinadas, dizer que se fizer tal coisa, essa outra coisa necessariamente vai acontecer. Isso é um pouco mais fácil para ciências exatas e biomédicas, mas para a gente isso é um pouco mais complicado, porque a gente não sabe a multidão de fatores que muitas vezes concorrem para que uma determinada coisa aconteça, e dentre esses muitos fatores, quais deles eram necessários, quais deles eram suficientes e quais deles aconteceram por coincidência, né? Que tem uma correlação, mas que não tem uma causalidade. Mas a gente pode tentar chegar em alguns porquês mesmo assim. Então, por exemplo, quais os fatores que contribuem para a maior ou menor ênfase do ensino de filosofia no ensino médio para questões de direitos humanos relacionada à relação entre Estado e direitos? Eu aventei né, no meu exemplo do slide passado. Falei, olha, se eles têm uma formação muito legal sobre filosofia do direito, eles vão querer transmitir isso na sua atuação na educação básica. Um outro fator pode ser o próprio documento do currículo de referências único.
Um outro fator pode ser um alinhamento político-partidário. Um professor de filosofia que se vê como um defensor de direitos humanos vai querer trabalhar isso em sala de aula e vai procurar recursos para isso. Enfim, pode ser uma orientação da coordenação pedagógica da escola. A gente vai identificando esses fatores e vai vendo quais que mais pesam, quais que menos pesam. Por exemplo, a partir da conversa com os professores e da observação das aulas desse professor. Como e por que certos autores e obras são determinados para constar nesses componentes da educação? Como é que se seleciona, né, o corpus que vai ser trabalhado na escola? É a SEDUC que manda, a Secretaria de Educação? É a escola? É a coordenação pedagógica? É o que tem na biblioteca da escola? É o que vem na apostila que o professor é obrigado a usar? É porque o professor gosta desse ou daquele autor? E aí a gente pode chegar, por exemplo, numa pergunta de uma explicação pela negativa, né? Por que o Schopenhauer não está nesse dream team de filósofos que discutem direito de Estado? Porque esqueceram do velho Schopen, né? Por que não tiveram aula com o professor Felipe, talvez? Mas, enfim, a gente pode fazer esse tipo de pergunta e tentar descobrir quais são as relações que contribuem para que esse fenômeno aconteça. Eu sei que o Profifilo, como os mestrados profissionais, eles têm uma característica que é muito interessante e que traz um desafio a mais para qualquer pesquisa, que é a produção de um produto, né? Um produto didático para além da dissertação, que vocês vão ter que fazer. E que é bem interessante, porque a ideia também, inclusive, que ajude vocês na prática profissional de vocês em sala de aula. Muitas vezes, quando vocês pensam nesses produtos que vocês querem construir, vocês ficam com aquela coceirinha de fazer uma pesquisa experimental. Que, né, a gente, às vezes, na ciência do humano, fica meio arrepiado quando pensa em pesquisa experimental, porque a gente não tem muito essa concepção de ciência de botar as pessoas dentro de um labirinto, ficar dando comida ou choque para elas fazerem aquilo que a gente quer que elas façam, né? Então, essa ideia de experimento, assim, como se as pessoas, os alunos, os professores fossem ratinhos de laboratório, não é isso que a gente pensa, né? Mas, enfim, o comichão da possibilidade de fazer uma pesquisa social com experimentação, ele não é impossível de ser feito. Ele tem uma série de exigências éticas, que eu tenho certeza que vocês vão trabalhar com o professor João Lima, que também está participando desse projeto. Mas eles, né, para começo de conversa, sempre a gente tem que pensar que, ao contrário dos ratinhos no laboratório, a gente não tem um controle absoluto sobre os nossos participantes da pesquisa e sobre as variáveis que podem sugerir tal ou tal comportamento, tal ou tal pensamento. Tal. Então, ela tem que abrir mão desse positivismo mais raso, né, de achar que a gente vai fazer uma ciência dura, impessoal e 100% segura. Mas a gente pode, mesmo assim, tentar coisas diferentes e tentar tirar conclusões a partir dessas nossas intervenções junto aos participantes. Então, eu dei um exemplo para vocês aqui no slide, que é o seguinte. Se a gente sai de uma pergunta descritiva, assim, como os estudantes do segundo ano do ensino médio, por exemplo, percebem a relação entre o Estado e direitos? E aí a gente pode fazer uma segunda pergunta. Como que o ensino de filosofia no ensino médio afeta a percepção entre a relação, sobre a relação entre Estado e direitos? Então, a primeira pergunta é, os alunos têm alguma noção que existe uma relação entre o Estado e os direitos? Né? Eles fazem essa ligação? Como que eles fazem essa ligação? E aí, uma segunda pergunta, como que o ensino de filosofia mexe com essa percepção dos alunos? A gente pode tentar responder essa pergunta de várias formas diferentes. Isso vai condicionar o desenho da nossa pesquisa. Então, por exemplo, vamos pegar uma molecada de 15 anos entrando no ensino médio, fazer uma entrevista com eles, ou fazer um questionário, cujas perguntas vão identificar essa percepção. E vamos pegar uma turma de alunos do terceiro ano do ensino médio e fazer as mesmas perguntas. Então, a gente compara o que o pessoal que está entrando no ensino médio está fazendo e o pessoal que está saindo, está no último ano, ou que se formou no ano passado, estão pensando sobre a relação entre Estado e direitos. E assim, um pouco pela média das respostas dos alunos, a gente vai ver o que a filosofia e talvez as outras disciplinas de ciências humanas
ensinaram para os alunos. Aí a gente vai ter que ter perguntas para saber o que veio da filosofia, o que veio da história, o que veio sobre os acontecimentos políticos do próprio país, que os alunos acompanharam, tal, enfim, para a gente tentar achar um pouco o que é propriamente derivado do ensino de filosofia. A gente pode fazer uma ideia que é parecida, mas que tem suas particularidades, que é pegar os mesmos alunos. Então, a galera que está entrando no ensino médio agora, em 2023, faz um questionário com eles, e daqui 2 anos, quando eles estiverem no 3º ano do ensino médio, faz as mesmas perguntas e compara com as mesmas pessoas. Isso é interessante, por um lado, porque a gente tem um maior controle, né, dessas variáveis, porque se tratam das mesmas pessoas. Mas, enfim, uma pesquisa longitudinal, ela envolve, em primeiro lugar, mais tempo para fazer a pesquisa, nem sempre vocês têm isso. E também envolve vocês conseguirem achar essas pessoas no decorrer de um tempo. Mas pesquisa longitudinal muitas vezes é feita, por exemplo, na área de teste de remédio, de teste de tratamento, porque daí você precisa dos mesmos pacientes como participantes para ver se o negócio funcionou ou não. Isso é muito comum em pesquisa biomédica, mas a gente pode tentar fazer isso em pesquisa de ciências humanas também. Uma outra coisa que você pode fazer, e aí sim é uma coisa que a gente consideraria experimental, é pegar esses alunos, aplicar esse questionário para eles, por exemplo, para ver o que eles acham sobre a relação entre Estado e direitos, pegar uma turma e passar um filme, pegar outra turma e ler um texto, pegar outra turma e fazer uma pesquisa de campo lá na Assembleia Legislativa, para eles verem a discussão de leis que tem a ver com garantia de direitos. Pegar uma outra turma e levar para assistir um julgamento no Tribunal do Júri. E aí ver isso pelo lado do judiciário, por exemplo. E aí comparar essas diferentes experiências didáticas dos alunos e ver que tipo de efeito que elas tiveram nessas percepções. Isso são formas experimentais, porque elas envolvem uma interferência direta do pesquisador no seu universo de pesquisa, com a intenção de produzir efeitos sobre essa percepção. Então, esses experimentos podem ser feitos. Agora, existe um tipo particular de experimento que é muito próprio do campo da educação, que é chamado de intervenção didática ou intervenção pedagógica. Isso varia um pouco na bibliografia, né, na literatura, que o pessoal da educação em geral tem uma perspectiva bastante de tentar resolver problemas. Né? A educação é um problema, a crise da educação, como diria Darcy Ribeiro, é um projeto, mas nós estamos lutando contra esse projeto. Então, a gente vê problemas, os alunos são desinteressados, os alunos não entendem, eles têm um déficit na capacidade de leitura e interpretação de texto, enfim. A gente está sempre tendo que lidar com problemas e tentando resolver esses problemas, que não são problemas de pesquisa, são problemas didáticos, são problemas educacionais. E como é que a gente transforma esses problemas educacionais em problemas de pesquisa? A gente faz diagnose, né? A gente tenta enxergar como é que esse problema se configura de verdade. Isso significa, muitas vezes, deixar de lado as nossas emoções e as nossas opiniões para isso e verificar o que, de fato, está acontecendo para que aqueles alunos, por exemplo, não estejam nem um pouco interessados em mergulhar na obra do Schopenhauer. Então, a gente, primeiro, vai fazer um lado mais, né, um nível mais exploratório e mais descritivo para identificar esses fenômenos que estão comprometendo o resultado pedagógico que a gente quer, que é que os alunos aprendam tais e tais coisas, ou o bem-estar deles, a boa relação entre estudantes e professores numa determinada escola, enfim, problemas na escola existem muitos, nem todos eles são pedagógicos, mas eles sempre vão exigir um primeiro diagnóstico, né, antes de tentar algum tipo de tratamento, digamos assim. Uma vez que a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente vai primeiro formular um problema de pesquisa para identificar, né, esse fenômeno acontecendo e por que ele está acontecendo, quais são as variáveis que contribuem para que ele esteja acontecendo, e depois a gente faz um novo problema de pesquisa. Você vê que é uma pesquisa em 2 fases, né? Uma pesquisa que exige uma intervenção pedagógica é sempre uma pesquisa em 2 fases, e o segundo problema de pesquisa vai ser um experimento numa proposta de intervenção que vai tentar diminuir, que vai tentar solucionar o problema educacional que foi identificado.
Então, por exemplo, sair um pouco do nosso amigo Schopenhauer indo para o Bobbio. Nem sei se o Bobbio é considerado filósofo, cientista político, historiador, nem sei mais. Ele é que nem o Foucault, né? Transita por um monte de áreas. Mas vamos lá. Os estudantes do ensino médio do Acre, em 2023, compreendem as gerações de direitos propostas pelo Norberto Bobbio nas aulas de filosofia? Vamos supor que na filosofia se tenha esse conteúdo, vamos trabalhar as gerações de direitos do Bobbio. Mas os meus alunos, eu não sei, eles parecem que eles estão boiando. Falam uma coisa, eles entendem outra, tal. Enfim, eles têm uma concepção nativa, como diriam os antropólogos de direito, que não tem a ver com a concepção teórica do Bobbio. Então, por que isso está acontecendo? Bom, porque para os alunos a discussão parece muito abstrata. Esse conceito do Bobbio tem a ver com abstrações sobre direitos que os alunos não estão conseguindo acessar, porque para eles, eu tenho o direito de me defender quando um colega me soca, eu tenho o direito de estar na escola e fazer o que eu quiser, ou eu não tenho o direito de fazer isso, ele não tem direito de xingar minha mãe, enfim. Parece muito abstrato para o tipo de realidade cotidiana que esses estudantes estão vivendo, então eles não conseguem entender muito o que o Bobbio está falando. Ou, então, o Bobbio está falando que a tal geração de direito ela deriva das revoluções burguesas no século XVIII, né? Revolução Francesa, tal, Constituição americana, Bill of Rights. O quê? Que Revolução Francesa é o quê? Não sei do que o professor está falando. Então, não tem uma falta de uma base histórica que permite situar essa ideia de gerações de direitos, por exemplo. Os alunos não têm a menor ideia do que o professor está falando. Ou então é isso, né? Nossa noção de direito no senso comum o meu direito termina quando começa o direito do outro, e esse tipo de frase de senso comum, às vezes, é muito diferente daquilo que o Bobbio está falando. Então, identificamos um problema, eles não estão entendendo direito o que o professor quer com o Bobbio, e a gente entendeu por quê. Então, vamos fazer um novo problema. Será que narrativas audiovisuais, também conhecidas como filmes, são um recurso eficaz para o auxílio do ensino na relação entre Estado de Direito e ensino de filosofia do ensino médio do Acre em 2023? Aí vocês veem o pulo do gato, né, da questão temporal e espacial. Passar filme para os alunos 15 anos atrás, quando nós éramos jovens, era uma coisa, porque nem todo mundo tinha smartphone, quase ninguém tinha, e as pessoas assistiam mais filme. Hoje em dia elas assistem TikTok de 1 minuto e meio, então a concentração dos alunos para assistir filme mudou de 15 anos para cá, né? Isso é um fator que faz com que fazer essa pesquisa em 2023 seja muito diferente de fazer essa pesquisa em 2010. O Acre, por exemplo, tem uma questão interessante para a gente pensar, que a gente tem uma oferta bastante limitada de cinema, tem o cinema do shopping, tem o Cine Recreio, então os alunos estão assistindo filme normalmente pela televisão, aquilo que passa na televisão aberta ou na TV a cabo para aqueles que têm, ou mais recentemente pelo serviço de streaming. Então, a formação do público que assiste filme também tem um certo condicionante da gente estar falando sobre adolescentes no Acre em 2023. E isso não são questões propriamente filosóficas, ou podem ser, mas não são necessariamente filosóficas, mas também vão ter efeito sobre o tipo de recepção que eles vão ter se a gente tentar passar filme em sala de aula. Estou falando isso por experiência própria, porque eu gosto de passar documentário com meus alunos, e eu vejo que os meus alunos ficam mexendo no celular enquanto o filme está passando, né? Que era uma coisa que antigamente era super a solução para capturar a atenção dos alunos, hoje em dia é meio difícil fazer os alunos assistirem filme. Mas, enfim, então, pensando nessa questão sobre Estado de Direitos no ensino da filosofia, e aí o que acontece se a gente passar alguns filmes para eles? Aí eu pensei, assim, meio rapidamente, em alguns filmes que eu acho que tocam nessa questão. Amistade, que é um filme sobre escravidão, Ensaio sobre a Cegueira, que foi rodado em São Paulo, inclusive, que é um filme bem interessante sobre, né, o que acontece no estado absoluto de anomia, ou não. 12 Homens e uma Sentença, que é um filme de tribunal que é muito bom, recomendo para quem quiser assistir, que tem a ver justamente com o direito ao benefício da dúvida, né, o indúbio pro réu do direito penal. Auto de Resistência, que eu acho que é um documentário que todo mundo deveria assistir, que é sobre violência policial, letalidade policial no Brasil. Enfim, exemplos, né? Agora, já advirto, Auto de Resistência, se você passar para os estudantes de ensino médio, vai ser complexo, porque é um filme bem pesado. Desses todos, eu acho que é o mais pesado, até mais que o Ensaio sobre a Cegueira. Mas, enfim, a gente pode escolher
esses ou outros filmes. A Fuga das Galinhas é um ótimo filme para pensar isso também, pensando em desenho animado. E a gente compara o que esses estudantes pensam sobre Estado de Direito antes ou depois da intervenção. E aí é interessante, né, nessa construção de um experimento, ter o antes e o depois. Porque senão você não sabe o efeito de fato daquilo que você buscou fazer. Bom, dando esses exemplos sobre os níveis de pesquisa, sobre os experimentos, agora a gente vai falar sobre técnicas de pesquisa. Eu chamo de métodos e técnicas, mas são mais técnicas, né? Que o método, falando com maior rigor conceitual, é como é que a gente, teoricamente, analisa aquilo que a gente for levantando na nossa pesquisa, faz uma pesquisa hermenêutica, estruturalista, enfim. Mas a gente vai apresentar aqui algumas técnicas de pesquisa. Vou falar muito rápido de pesquisa bibliográfica e documental e vou falar mais hoje sobre pesquisa de campo. Lembrando que toda pesquisa ela tem um caráter quantitativo ou qualitativo, ou os dois, né? Tem pesquisas em que a gente vai, nessas variáveis que eu estava falando, encontrar parâmetros em que a gente pode quantificar, né? Estabelecer proporções, fazer escalas, e são pesquisas quantitativas. Não é só contar quantos alunos em cada escola estão fazendo filosofia e dizer que isso é uma pesquisa quantitativa, isso é uma descrição básica, né? Mas se a gente consegue medir, por exemplo, criar um índice de o quanto esses estudantes estão interessados numa discussão sobre direitos humanos e fazer comparações, né, de proporções sobre isso, a gente teria uma pesquisa quantitativa. Tem técnicas específicas para construir os instrumentos para coletar dados quantitativos, a gente não vai abordar isso aqui. A gente tem bons professores na UFAC que trabalham sobre isso, né? Se um dia algum estudante quiser, recomendo falar com a Lorena, por exemplo, lá da matemática, que ela é muito boa. Mas a gente vai falar mais sobre a parte qualitativa, que são esses dados que são descritos e não quantificados. Muitas vezes a pesquisa envolve as duas coisas. Gosto de falar, já falei, vou repetir, até vocês introjetarem isso, toda pesquisa envolve revisão bibliográfica. Não tem como pular essa parte. E a pesquisa bibliográfica a gente pode dividir em 3 componentes básicos. Primeiro, os referenciais teóricos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre educação, vocês vão trabalhar com autores que discutem educação. Podem ser pedagogos, pode ser Paulo Freire, podem ser psicólogos da educação, vocês podem falar com Piaget, com Vygotsky, pode até ser filósofos mesmo, que tratem sobre a questão do aprendizado, do processo de ensino-aprendizagem, que são os referenciais teóricos que vocês vão usar para compreender o fenômeno da escola, da educação formal ou não formal, dependendo da pesquisa. E vocês vão ter os referenciais teóricos que tem a ver com o objeto de pesquisa de vocês. Então, a relação entre Estado e Direito em Schopenhauer ou em outros autores, a relação, estudos de filosofia política e ciência política contemporâneos que estão falando sobre a deteriorização da noção de Estado de Direito e como é que isso afeta a formação dos sujeitos nas gerações contemporâneas, enfim, aí tem toda uma outra bibliografia que pode ser mobilizada sobre isso, que vocês vão levantar, muitas vezes, com a ajuda das pessoas que estão orientando vocês. Tem os referenciais metodológicos, que tem a ver com o que a gente está discutindo hoje, né? Que é como é que faz essa pesquisa na escola, o que é fazer observação participante na escola, o que é fazer entrevista, como é que a gente cria índices e escalas de percepção, se a gente vai para o quantitativo, como é que a gente constrói uma descrição etnográfica, isso é um tema muito sensível para a antropologia, essa questão da escrita da etnografia, com os efeitos espaço-temporais, as noções de realidade que a gente produz sobre o universo que a gente está descrevendo, como é que a gente traduz pontos de vista de pessoas que pensam a partir de categorias muito diferentes das nossas, dentro das nossas categorias teóricas. E a gente faz um balanço crítico das pesquisas que já foram realizadas sobre o tema, sobre o objeto. É muito comum a gente escutar estudante na graduação e na pós-graduação dizendo: professor, não achei nenhuma pesquisa sobre o meu tema. Isso
não existe. Como diz Padre Quevedo, non existe. Vocês são pessoas inteligentes e criativas. Quer falar, Felipe? Eu tenho certeza que vocês são pessoas inteligentes e criativas e têm muita curiosidade sobre o tema de vocês, mas assim, se vocês não acharam, é porque vocês não procuraram direito e ficaram com preguiça. Desculpa o sincericídio, mas é verdade. E assim, quando vocês não fazem um bom balanço de pesquisa já realizada sobre o tema e objeto de vocês, a vida de vocês fica mais difícil, porque vocês vão encontrar, às vezes, alguns becos sem saída na hora de escrever, que uma boa lida em 1 ou 2 artigos de gente que já pesquisou o que vocês pesquisaram, resolveriam, né? E uma pesquisa fica mais robusta, ela fica mais bem estruturada se você está discutindo com autores e autoras que não só trazem esses grandes conceitos do pensamento humano, da filosofia, mas que estão lá lidando com o ensino de filosofia política para estudantes do ensino médio, em outro estado, em outra escola, com outro autor, mas que trazem coisas que ajudam vocês a pensar. Então, deixem de preguiça, parem de ficar lendo no celular enquanto o WhatsApp está pitando, bota o celular no modo avião e faz um bom balanço crítico dessas pesquisas já realizadas. Fazer fichamento ajuda, eu sei que depois, enfim, a gente pode... eu tenho um vídeo que eu botei no canal do curso de Ciências Sociais sobre como fazer fichamentos, que eu acho que pode ajudar. Eu sempre comparo fazer fichamentos a cozinhar. Então, quando a gente vai cozinhar, a gente sempre deixa os ingredientes já picadinhos, né? A cebola, o tempero, a carne, a medida de arroz, enfim. A gente deixa isso mais ou menos pronto antes de ligar o fogão, porque se a gente for parar o nosso refogado no meio para picar cebola, a comida vai queimar. Eu sou a mestra em deixar a comida queimar, então estou falando também com uma pesquisa própria. O Felipe cozinha muito melhor que eu. Mas, enfim, a lógica é essa. A gente faz aquilo que os chefes de cozinha chamam de mise en place, que é preparar esses textos já meio fichadinhos, já bem lidos. E tem uma outra vantagem em fazer essa revisão bibliográfica ao longo da pesquisa, não só no começo, e não só, sobretudo, não só numa etapa posterior, que textos citam outros textos. Então, a gente consegue fazer um bom levantamento bibliográfico a partir daquilo que a gente chama de referências cruzadas, que termina de ler o texto, olha lá as referências e vê aquilo que o autor citou que também interessa para a gente. E muitas vezes vocês vão achar disponível gratuitamente nesses indexadores, nessas bases de dados, plataformas de publicação. Eu dei alguns exemplos aqui, o Cielo, o Google Acadêmico, as bibliotecas digitais de teses e dissertações das universidades brasileiras, que no que foi produzido nos últimos 15, 20 anos deve estar tudo online. Botei uma fotinho da nossa biblioteca lá do campus da UFAC, que é um lugar que eu sei que alguns de vocês jamais pisaram, e eu entendo, porque biblioteca também é uma coisa que às vezes eu evito, porque não pode comer enquanto está lendo, e eu não consigo ler sem ficar comendo. Mas, enfim, pelo menos para tirar os livros vale a pena. E, voltando ao começo da nossa conversa de hoje, ler e fazer um bom levantamento bibliográfico ajuda a gente a formar bons problemas, a entender quais questões são interessantes e quais questões são meio ingênuas ou mal formuladas. Então, é muito importante fazer uma boa pesquisa bibliográfica. Sobretudo se você escolheu a ciência humana para trabalhar, então você profissionalmente tem que gostar de ler. E para gostar de ler, recomendo sempre, né, também reservar um período da sua vida para ler literatura, daquilo que você gosta, de Harry Potter, a livro espírita, enfim, eu estou lendo agora Joseph Conrad, que é um autor meio polêmico, mas, enfim, a gente fica motivado com isso. Existe diferença entre pesquisa bibliográfica e documental, e muitas vezes estudantes têm uma certa confusão sobre isso. Então, é bom a gente enfatizar que pesquisa bibliográfica que a gente usa para fundamentar a nossa discussão é uma coisa, e pesquisa documental que faz parte do nosso objeto de pesquisa é outra coisa. Porque, por exemplo, tem esse livro ali do Silvio Galo, que eu botei ali a capa. Se você vai pegar o Silvio Galo para fundamentar a sua proposta de como ensinar filosofia, ele é uma referência bibliográfica. Se você vai analisar como o Silvio Galo explica as formas de ensinar filosofia,
ele se tornou o seu objeto e, a partir disso, ele se torna um dos documentos que você vai analisar. E o conceito de documento é bastante amplo, né? Eu botei uma lista ali. Então, materiais escritos oficiais, e aí não só, sei lá, o livro do autor que a escola usa para se inspirar, mas os livros didáticos, apostilas, o currículo de referência únicos do Acre, o projeto pedagógico curricular da escola, são materiais oficiais, mas também as anotações, as cartas, os bilhetes, os memorandos da escola. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, uma prova que está preenchida e tem correção do professor. Então, essas coisas fazem parte dos documentos e podem ser analisadas. Por exemplo, uma pesquisa de mestrado muito interessante seria tentar entender quais são as lógicas de correção que os professores utilizam para trabalhar no ensino médio, né? A gente tem pouca pesquisa sobre isso na filosofia, como que os professores corrigem os trabalhos dos alunos. E aí os trabalhos corrigidos seriam o objeto de pesquisa e o corpus, né, que a gente chama. Pode ter jornais, pode ter revistas, imagens, fotos, filmes. A própria materialidade da sala de aula é interessante, né? Então, pensar como é que os alunos estão trabalhando com a escrita à mão ou com o celular, se eles ficam passando bilhetinho em sala de aula, se esses bilhetinhos têm a ver com o tema da aula ou não. Enfim, essa materialidade da vida social, para um antropólogo, é sempre um prato cheio de análise, mas vocês da filosofia podem também ter interesse sobre isso. E aí vocês podem pensar que todo documento ele é produzido num contexto sócio-histórico, né? Ele não surge do ar também não é psicografado, ou se for psicografado, né, se vocês forem fazer uma análise filosófica de psicografia, essa psicografia também acontece num contexto sócio-histórico. Pensando, por exemplo, no trabalho da Sandra Stoll, professora de antropologia da UFPR, que trabalha com espiritismo e o uso de cartas psicografadas em processos criminais. A antropologia é divertida, a gente tem uns temas. Mas, enfim. Ou seja, para dar um exemplo assim, bastante banal, como é que a gente fazia as nossas aulas, né? A gente montava as nossas aulas antes ou depois da pandemia. Eu, por exemplo, tive uma fase antes da pandemia de usar muito slide para dar aula, que eu passava na sala, né? Então era sempre aquele suspense com o computador e o data show. Aí depois de um tempo eu parei de usar slide, porque meus alunos ficavam tirando fotos dos meus slides em vez de prestar atenção no que eu estava falando. E eu voltei para um modo mais analógico de ficar escrevendo na lousa, porque eu criava suspense e eles tinham que ficar olhando para ver o que eu estava fazendo. A gente vai testando coisas diferentes, né? E aí a pandemia mudou tudo isso, porque eu subitamente estava num ambiente virtual para dar aula para os alunos, aí tive que usar as ferramentas do Google Suite for Education, que a universidade conveniou polemicamente, e outras coisas. Então, o modo meu de preparar a aula, ele é muito condicionado por certos contextos sociais históricos, né? E aí a avaliação também. A autoria, todo documento é feito por alguém ou alguém, sejam pessoas, sejam instituições. Credibilidade e validade dos documentos são questões muito importantes, né? A gente acabou de ver, por exemplo, documento sendo produzido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, dizendo que Dom Pedro II foi quem assinou a Lei Áurea, o que não é uma coisa muito crível, mas vem, né, de um ambiente que a gente acreditaria que seria muito legítimo, né, que tem autoridade para falar isso, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Mas eles erraram feio, erraram rude, não escutaram 70 anos de enredo de escola de samba que celebraram a Princesa Isabel, e não escutaram os últimos 30 que estão questionando o protagonismo da Princesa Isabel como autora da abolição da escravatura no Brasil. Então, quem não escuta samba erra, então perde credibilidade. E às vezes tem questões de validade, ou seja, onde que esse documento é legítimo, onde que ele não é, onde que ele é válido, onde que ele não é. Graças aos poderes superiores, esse material didático errado da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo não é válido aqui no Acre. Então, estamos salvos desse equívoco, por enquanto, mas é lógico que as coisas sendo disseminadas na internet sempre podem contaminar de fake news e fake class todo o trabalho pedagógico que a gente tenta desenvolver. Às vezes a coisa também deixa de ser válida porque ela expira, né? Eu não vou pegar um currículo de 50 anos atrás e aplicá-lo hoje, não é porque ele era necessariamente ruim, é porque
não está mais valendo. Então, validade também tem uma dimensão temporal. Tem dimensões de recepção e repercussão, ou seja, para quem se destina aquele documento, quem de fato teve acesso para ele e como é que isso se proliferou por outros meios. Quando a gente lê um documento, ou ouve, ou assiste, a gente sempre pode tentar fazer um trabalho interpretativo de identificar quais são as concepções de mundo que esse documento está vinculando e que são as premissas desse documento. Assim como a gente tem premissa, os outros também têm. Então, às vezes, a concepção de mundo está implícita. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo educação para diversidade e sexualidade nas escolas, tem certas concepções de mundo que estão implícitas ali, nas diferentes posições do debate. Tem concepções de mundo que pensam que certos campos da formação e da educação dos sujeitos têm que ser restritas ao âmbito familiar, porque eles têm que estar alinhados com os valores familiares. Então, se a escola invade esse campo, a escola está tirando a autonomia das famílias em formar a parte da sexualidade, da afetividade dos sujeitos em formação, crianças e adolescentes. E, portanto, essa concepção de mundo defende, mesmo que use outros argumentos, de que não se trate sobre educação para sexualidade e diversidade em sala de aula. Uma outra posição, da qual eu participo, acha que a escola é um lugar importante para que a gente faça isso, porque a gente tem que ser educado não só para aquilo que a nossa família acredita ou defende, mas para outras formas de viver, existir e sentir no mundo. Por um lado, então isso é importante, né? A parte da diversidade é importante. E por outro lado, a gente sabe que existem certos fenômenos que acontecem no âmbito doméstico e familiar que muitas vezes a escola ajuda a identificar, a prevenir ou a combater, sobretudo quando tem a ver com violência doméstica e violência sexual de crianças e adolescentes, que a gente sabe que acontecem muito por pessoas próximas das vítimas, né? Então, muitas vezes, se a gente pode falar isso na escola, a gente pode identificar quando está acontecendo e ajudar as crianças, os adolescentes e as famílias a enfrentar esse problema de abusos que podem estar acontecendo. Então, são concepções de mundo implícitas que às vezes vão ser externalizadas nos documentos, às vezes não. Às vezes elas vão estar lá de fundo. E a gente vai achando isso. Então, uma coisa que é interessante sempre pensar é que o documento fala coisas e não fala outras. E esses não falares, essas lacunas, esses silêncios, essas omissões, também podem ser identificados. O exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, vamos falar sobre Estado e gerações de direitos no currículo do ensino médio. E aí a gente pega para discutir Hobbes, Locke e Rousseau, o trio parada dura do contratualismo, mas não fala do Foucault, para deixar o Schopenhauer quieto um pouco. Por que a gente não fala do Foucault? Né? Que é um autor contemporâneo importante para essa discussão. Por que a escola não está falando desse cara? A gente pode, primeiro, identificar que ele não está lá, segundo, tentar buscar por quê. Né? São problemas de pesquisa. E muitas vezes, assim, documentos funcionam de maneira intertextual. Né? Eles se referem a outros documentos. Uma experiência que vocês podem ter é analisar um processo judicial, por exemplo, que tem as petições, tem os laudos, tem, no caso de um processo penal, uma denúncia, enfim, tem a sentença, tem o recurso, são documentos diferentes que estão se referindo internamente, mas podem estar se referindo a outros documentos que estão por aí. Estou trabalhando num artigo com uma colega lá do Sergipe, Aline Passos, sobre racismo e machismo em sentenças judiciais, e a gente está analisando um caso em que está tendo um processo por danos morais por causa de uma troca de ofensas no Twitter. Então, um processo, que é um tipo de documento, está se referindo a um outro tipo de documento, que é uma postagem no Twitter. Então, a gente pode ir fazendo esse tipo de mapeamento numa pesquisa documental. No caso da escola, um livro que se refere a um documento da secretaria, uma prova que se refere a um texto da apostila, enfim. Vamos lá, pesquisa de campo. Me chamaram para falar só disso, eu já falei de um monte de outras coisas antes. Desculpa aí, Felipe.
assim, pesquisa de campo, por exemplo, eu tenho uma amiga professora do IFAC que ela pesquisa relações ecológicas de formiga. Então, quando ela leva os alunos e alunas dela para campo, ela leva essa molecada para ir ficar cutucando formiga no formigueiro. É um outro tipo de pesquisa de campo, né? Enfim, que também tem um fator humano, afinal de contas, quem pesquisa em geral são seres humanos. Mas a gente está no campo das humanidades, e isso traz uma questão que é muito importante para a pesquisa, que a nossa pesquisa é uma pesquisa intersubjetiva, né? Estamos falando da relação entre diferentes sujeitos, o pesquisador ou pesquisadora e as pessoas que participam das pesquisas, né? Que o Comitê de Ética exige que a gente chame de participantes, os nossos interlocutores, as pessoas com quem a gente fala. E essas pessoas também têm agência, elas são capazes de agir no mundo, elas têm intencionalidades, elas vão interagir com a gente durante a pesquisa, então elas vão ser afetadas pela nossa presença, pelas nossas ações e intenções, e nós vamos também ser afetados por essas pessoas. Botei aí uma foto clássica de um dos pais fundadores da pesquisa de campo na antropologia do século XX, que é um polonês chamado Bronisław Malinowski, fazendo pesquisa na região de Papua Nova Guiné, ali perto da Oceania, com os moradores das Ilhas Trobriand. Você vê que ele está assim, super ambientado junto com os interlocutores de pesquisa dele, né? Uma das grandes brincadeiras que a gente faz na antropologia é como é que o Malinowski conseguiu passar anos morando lá com essas roupas tão brancas assim. Mas a gente sabe que ele devia ter gente para lavar roupa para ele, né? Porque o macho naquela época dificilmente ia lavar roupa sozinho. Mas enfim, ele está ali convivendo com eles, está conversando com eles, sendo afetado e afetando o dia a dia da aldeia, sendo compreendido pelos moradores de tais e tais maneiras. Afinal de contas, ele é um homem do setor colonial, mas também alguém com quem se pode trocar informações, objetos, bens, estabelecer certas alianças. É um cara que às vezes dá umas bolas fora, comete umas gafes, e eles tiveram, enfim, que aturar uns aos outros por alguns anos para o Malinowski escrever os livros deles. O que isso quer dizer, entre outras coisas, é que a gente, quando vai fazer pesquisa de campo, e a gente vai conversar com essas pessoas e elas vão nos dizer coisas, e essas coisas que elas vão nos dizer vão ser os nossos dados de pesquisa, vão ser as informações com as quais a gente vai trabalhar. Essas informações também estão sempre mediadas por certas interpretações do que as pessoas fazem sobre aquilo que elas fazem, né? Então, por que eu estou aqui como professora do curso de Ciências Sociais, participando de um curso de extensão da filosofia? Eu tenho as minhas interpretações sobre por que eu estou fazendo isso, né? Pode ser tédio, pode ser porque eu quero contribuir para a formação de professores de filosofia no estado do Acre, pode ser porque o Felipe me prometeu fazer café, mas eu tenho também não só uma interpretação sobre as minhas motivações, mas o que eu estou exibindo para vocês é uma interpretação do que eu acho que vocês, professores de filosofia, precisam saber para fazer boas pesquisas de campo. E aí vocês me ouvindo, se eu sou o sujeito da pesquisa de vocês, vocês vão interpretar as minhas interpretações. Então, toda pesquisa de campo consiste num trabalho de interpretação dupla, numa dupla hermenêutica, seja qual for o instrumento utilizado para a construção dos dados de pesquisa. E uma coisa importante também sobre pesquisa de campo é a ideia de que a gente está construindo um saber que é situado. Significa que a gente vai mover a nossa carcaça para um outro lugar, não apenas espacial. Às vezes a gente não sai de casa para fazer pesquisa de campo, quem faz pesquisa na internet, enfim, tá que nem a gente aqui olhando para o computador, mas também, e principalmente, você vai ter um deslocamento que é existencial, para um outro mundo, para uma outra forma de ser, não um outro mundo no sentido literal, né? Ninguém vai ser abduzido por um escovador, até onde eu sei, mas a gente vai para essas outras formas de viver e de compreender a existência. E a gente vai imergir nisso, né? Aonde essas pessoas sobre as quais a gente quer saber coisas estão vivendo e desenvolvendo as suas práticas sociais. É claro que nem toda pesquisa é um mergulho profundo na vida dos outros sujeitos. Às vezes a pesquisa não exige isso, às vezes nem é uma boa ideia, né? Se você vai fazer pesquisa, por exemplo, sobre práticas ilícitas, não é uma boa ideia você estar cometendo crime junto com os sujeitos participantes da sua pesquisa, né? Que isso pode dar um problema para você.
ou coisas que são muito arriscadas, ou coisas que você não sabe fazer. Eu vou fazer uma pesquisa sobre médicos, não significa que eu vou pegar o bisturi e fazer a cirurgia eu mesmo. Então, a gente tem graus de imersão diferentes. Esses graus de imersão, eles vão ser negociados não só na apresentação do projeto de pesquisa para pegar as autorizações que o Comitê de Ética exige, mas ao longo do tempo, isso vai ser constantemente negociado com as pessoas com quem a gente está conversando, né? Que vão, aos poucos, dar confiança ou não para você. Depende muito de como você vai encontrando as formas de etiqueta próprias de cada lugar. Mas, né, para a gente também sair das ilusões positivistas de que a gente vai ser o Jacques Cousteau em campo, analisando animais marinhos e fazendo aqueles documentários. Não é assim que a gente faz pesquisa. Até com os próprios animais exige uma série de negociações e formas de persuasão. Imagina com pessoas. Por isso que, muitas vezes, fazer uma pesquisa de campo exige certas preparações. Primeiro, já vou falar de novo, é bom ler sobre o lugar onde você está indo fazer a sua pesquisa. Então, vou fazer uma pesquisa no Colégio de Aplicação da UFAC. Eu posso ler outras pesquisas que foram feitas no Colégio de Aplicação da UFAC, mesmo que elas não tenham a ver com o meu tema, com o meu objeto, né? Assim, mas para eu entender um pouco a escola, às vezes é bom dar uma lida, assim, né, do que já foi escrito por lá. E como tem décadas do curso de pedagogia e da licenciatura em filosofia na UFAC, provavelmente nas escolas em que vocês atuam, também alguém já escreveu alguma coisa sobre isso que vocês conseguem achar. Esses preparativos vão exigir as autorizações que vocês precisam do diretor da coordenação pedagógica do colégio, da Secretaria de Educação. Com menores de idade, a gente sempre também tem que verificar se a gente vai interagir diretamente com os estudantes e aí vai pegar um termo de assentimento deles e um termo de consentimento dos pais ou responsáveis. Enfim, tem questões específicas, né, quando a gente faz pesquisa com menores de idade que a gente tem que cuidar. E muitas vezes dar uma ida a campo para, né, reconhecer o espaço, pode ajudar a gente a pensar, por exemplo, se a gente pode fazer um roteiro mais longo ou mais curto para uma entrevista. Se a gente vai para um espaço e fala assim, nossa, eu não vou conseguir ficar 20 minutos direto conversando com a pessoa, você vai fazer um roteiro de entrevista mais sucinto, mais curto. Se é um lugar que tem muito barulho, que tem muita interrupção, e eu quero fazer uma entrevista que eu vou aproveitar o áudio, eu vou ter que pensar qual que é o equipamento que eu vou levar. Eu vou precisar daquele microfonezinho lapela, por exemplo, porque se eu for com um gravadorzinho de mão, a sirene da ambulância passando, o cachorro latindo, vão estragar o meu produto. Então, essas idas também ajudam a gente a pensar como melhor montar a nossa pesquisa. E também, de uma certa forma, vão ambientando um pouco essa interação entre nós e os nossos participantes de pesquisa. Então, eu botei aqui no slide uma charge, também é piada velha de antropólogo, que está o pessoal lá morando na aldeia, aí vê os antropólogos chegando na janela, assim, os antropólogos. Então, eles vão esconder a televisão, o videocassete, o abajur, para que eles conseguissem recriar o ambiente primitivo, com todas as aspas, que o antropólogo está buscando ali. Então, é isso também, né? Quando a gente fala que vai fazer pesquisa, as pessoas que vão participar da pesquisa, como os nossos sujeitos, elas têm uma certa noção do que elas acham que a gente está esperando delas, e talvez elas ajam de acordo com isso, né? Aquela coisa da turma tá super comportadinha quando o inspetor vai lá e a maior bagunça quando ele vira as costas, que pode atrapalhar um pouco para aquilo que a gente está querendo descobrir. Então, essas idas a campo preliminares muitas vezes ajudam a gente aos poucos a construir o pacto da pesquisa com os participantes, né? Que não vão ter uma bola de cristal e adivinhar de cara aquilo que a gente quer. Bom, existem vários tipos de pesquisa de campo. Tem pesquisas observacionais que elas implicam numa interferência muito menor. Um exemplo clássico são esses estágios da licenciatura, muitas vezes que o estagiário só senta a bunda ali numa das carteiras e fica quietinho. Mas, assim, não existe nenhuma pesquisa que não tem nenhuma interferência. Mesmo quando você fica quietinho lá como estagiário, às vezes vem um aluno te cutucar, pedir uma caneta emprestado, às vezes o professor pede para você fazer a chamada enquanto ele vai conversar com a diretora. Então, enfim, coisas sempre vão acontecendo. Mas a proposta de uma observação participante
não é só essas interferências um pouco incidentais, mas que a gente, aos poucos, vai tomando parte nas atividades, a partir daquilo que a gente pode, que nos é permitido, que a gente consegue, que a gente entende, porque a gente entende que, para compreender esses outros modos de vida que a gente está observando, seja com uma sociedade indígena, seja uma sala de aula na nossa própria cidade, mesmo que seja a escola que a gente já estudou quando era mais novo, participar vai dar para a gente certas percepções, certas compreensões que só observar de fora não dariam. E que só falar com as pessoas não dariam. Porque se a gente está junto, as pessoas vão dizer outras coisas. Se a gente está junto, a gente está sentindo certas coisas com o nosso corpo, com as nossas emoções, que ficar olhando de fora não revelariam para a gente. Então, eu brinco que é um pouco a pesquisa de cozinha também. Eu estou nas metáforas culinárias, porque está chegando a hora do almoço. Uma das formas mais interessantes de conversar quando eu fazia pesquisa com comunidades indígenas, por exemplo, era gastar um tempo com as mulheres descascando mandioca. Primeiro, elas achavam que eu era completamente incompetente, que eu ia me cortar se eu pegasse uma faca e fosse descascar mandioca. Eu tive que provar que, pelo menos isso eu dou conta de fazer, apesar dos meus não talentos culinários. Mas então, quando eu estava ali descascando mandioca com elas, criou um certo clima de cumplicidade que trouxe conversas que, se eu estivesse só sentadinha ali com o meu caderninho anotando, ou com o meu gravador, elas não teriam o tipo de interação comigo que tiveram. Então, essas coisas são interessantes, são importantes para aquilo que a gente chama de observação participante. Quando a gente vai fazer entrevista, também é um tipo de pesquisa de campo, mas não são sinônimos, né? Acho que isso é importante sempre ressaltar, porque pesquisa de campo envolve uma descrição do lugar, das práticas e tal, que não vai estar necessariamente nas palavras proferidas durante uma entrevista. Na próxima sessão também de gravação, eu vou falar um pouco sobre grupo focal, que não é a mesma coisa que entrevista. E a gente também trabalha muito nas ciências humanas com histórias de vida, com histórias de família ou de outros coletivos, por exemplo, uma organização sindical, histórias dos professores mais antigos da escola, que formam a história da instituição da escola, enfim. Sobre histórias de vida, história de família, não está na nossa programação, vai ficar para uma outra oportunidade, mas no nosso próximo encontro eu vou falar sobre entrevista e sobre grupo focal. Lembra que a gente estava falando sobre experimentos mais cedo, né? A antropologia, desde o século XIX, na verdade, já fazia pesquisa de campo, né? Muitas vezes os antropólogos do século XIX que fundaram a disciplina trabalhavam com relatos de agentes administradores das colônias, missionários religiosos, viajantes e aventureiros, mas também iam lá, né? Os nossos pais fundadores da escola evolucionista também fizeram pesquisa de campo, mas é no século XX que se começa uma reflexão mais sistemática e generalizada de que a pesquisa do campo tem certas técnicas sistemáticas que garantem uma cientificidade para aqueles dados, que permitem que esses dados sejam trabalhados com mais qualidade e não sejam só coisas anedóticas, meio folclóricas, que as pessoas estão observando. Então, o nosso trabalho de campo é o nosso laboratório, de uma certa forma, mas ele é um laboratório diferente do laboratório das ciências naturais. Essa comparação aqui eu tirei do trabalho do Roberto da Mata, tem um artigo bem clássico dele chamado Como Ter um Anthropological Blues, e ele vai caracterizar que a noção de experiência no trabalho de campo, para um antropólogo, mas a gente pode estender para o trabalho que vocês vão fazer no Prof. Filo, tem uma noção de experimentação, de vivência com esses outros modos de vida. Não é um experimento que a gente faz com os ratinhos no laboratório, é a experiência que a gente compartilha naquele espaço que a gente vai, o que é uma experiência que exige até uma certa solidão, porque a gente tem que sair do nosso familiar, a gente tem que sair daquilo que a gente está acostumado, da nossa zona de conforto, da nossa caixinha, para usar expressões mais contemporâneas. E a partir desses estranhamentos, desses choques culturais, né, que a gente vai descobrindo essas outras coisas que estão por lá. E a gente sempre leva o nosso mundo social para essa compreensão. Não tem como a gente se despir totalmente daquilo que a gente viveu, acredita, conhece. Então, a gente vai controlando um pouco a comparação
entre, por exemplo, o que a gente acha que tem que ser o ensino de filosofia e aquilo que o professor que a gente está observando acha que tem que ser o ensino de filosofia e o que os estudantes acham que tem que ser o ensino de filosofia. Essa comparação vai criando esse conhecimento que deriva do trabalho da pesquisa de campo. E que sai um pouco do que é normativo, porque a gente não está tentando descobrir o que deveria ser, e se o que deveria ser está acontecendo, mas o que cada sujeito participante, cada ator social acha que deveria ser. Né? Então, a gente abre um pouco mão daquilo que a gente tem como normativo para tentar entender esses outros pontos de vista. E muitas vezes essa pesquisa é limitada pelo próprio ritmo da vida social. Então, a gente não tem como agendar quando que vai acontecer uma bagunça na sala de aula, ou quando, por exemplo, a tentativa de golpe de 8 de janeiro vai acontecer e a gente vai discutir isso com os alunos, né? A gente vai acompanhando enquanto isso está acontecendo e a gente vai registrando e a gente vai descrevendo as coisas enquanto elas acontecem. Ao contrário de um cientista natural ou de certos ramos da psicologia experimental, comportamental principalmente, em que você consegue ter um ambiente controlado, ter um espaço-tempo fechadinho, que vai deixar de maneira bastante inflexionada as hipóteses de trabalho que a gente vai testar, que a gente pode colocar uma variável, tirar uma variável. A gente não faz isso, a gente segue o mundo social que a gente escolheu observar. No caso de vocês, a escola e a sala de aula no ensino de filosofia, principalmente. Isso significa que estar, assim, acompanhando as atividades da escola nos dá acesso àquilo que são os imponderáveis da vida real, né? Aquilo que está fora do programado, aquilo que o professor e os estudantes não planejaram necessariamente, mas vai acontecendo. E conforme acontece, e a gente vê as pessoas reagindo aos acontecimentos, a gente também consegue, às vezes, identificar certos padrões. O próprio extraordinário também é recebido de maneiras um pouco convencionais. Se um aluno passa mal em sala de aula, não é que o professor planejou que vai passar mal, mas ele sabe que ele tem que chamar alguém que vai dar socorro médico, ou vai chamar os pais, né, ou vai procurar para ver se o aluno toma algum tipo de medicação, enfim. Ou, em alguns casos, é só dar um chazinho, enfim, dependendo do que for. Esses imponderáveis da vida real, muitas vezes, são mais reveladores daquilo que a gente está buscando entender do que o que a gente acha que é o esperado de um ambiente. Então, pensando sobre Estado e direitos, né? A escola também tem um regimento, qualquer escola, um regimento disciplinar, enfim, o nome vai ser dado sobre isso. Então, vamos supor que o professor de filosofia está lá falando sobre as gerações de direitos de Norberto Bobbio com os alunos, não sei o quê, mas aí some o celular de alguém e aí fica pairando na sala de aula uma acusação de roubo. E aí o professor aproveita essa suspeição generalizada para trabalhar de maneira concreta, por exemplo, a noção de indúbio pro réu, né, de que todo mundo tem sujeito, é inocente até que se prove o contrário e tal. E que se não tem certeza de uma acusação, é melhor inocentar o culpado do que condenar um inocente, enfim. Questões do direito que são bem interessantes e que podem emergir de uma situação concreta em sala de aula e o professor conseguir trabalhar uma coisa que só falando lá na lousa ele não vai conseguir. Isso significa que uma pesquisa de campo vai exigir que a gente eduque a nossa atenção, que a gente aprenda no campo o que vale a pena prestar atenção. Que muitas vezes não é aquilo que a gente listou no nosso projeto. O campo vai ensinar para a gente, né, a olhar os detalhes que vão ser significativos para a nossa análise. Os modos como o professor usa a lousa, o PowerPoint, as conversas paralelas dos alunos, às vezes isso vai ser muito mais interessante para olhar do que aquilo que está na apostila, né? Ou se os alunos tiraram uma nota melhor ou pior. E essa educação da atenção muitas vezes vai exigir que a gente preste atenção não só nas palavras, naquilo que está enunciado e formulado conscientemente pelos sujeitos, mas aquilo que sai de maneira não verbal. Então, como é que é essa corporalidade dos alunos? Se eles estão engajados, prestando atenção, se eles estão dispersos, se eles estão agitados. De repente, a aula de filosofia é a última aula da manhã de sexta-feira, os alunos estão loucos pelo fim de semana e estão com fome. Então, quer dizer,
a falta de rendimento da aula, às vezes não tem nem a ver com a qualidade do professor, mas, poxa, né, se o estômago está roncando, eu quero saber de Bob, eu quero saber de Schopenhauer, não, eu quero saber se eu vou ter batata frita no meu almoço. Então, tem essas coisas também que, às vezes, a gente vai percebendo até de maneira involuntária, e que muitas vezes são saberes corporificados, né? Então, para dar um outro exemplo de cotidiano de escola, se os alunos têm aula de filosofia na sequência da aula de educação física, você imagina, né? O pessoal acabou de ficar 40, 50 minutos correndo, jogando bola, entra na sala agitado, suado, cheio de coisas para comentar a respeito, tem que sentar e discutir crítica da razão pura. Né? E você foi só assistir a aula de filosofia, não viu que eles estavam na aula de educação física antes, você não vai entender muito bem por que eles não param quietos, por que aqueles corpos adolescentes sem desodorante estão exalando certos odores e tal. Enfim, são condicionantes da experiência que, às vezes, acompanhar uma mesma turma durante todo o período da aula, numa sexta-feira, por exemplo, pode ser bem mais revelador do que simplesmente prestar atenção em qual que é o tema, o tópico que vai ser abordado pelo professor naquele dia específico. Isso significa que nós também somos afetados, né? Gosto de ressaltar isso. E ser afetado não significa, eu estou tendo empatia, eu estou tendo compaixão, porque a aluna brigou com o namorado, ela está chateada, por isso ela foi mal na prova. Tem isso também, mas significa que muitas vezes essas comunicações involuntárias, elas afetam os nossos esquemas de percepção e de compreensão. Nós transformamos a compreensão que a gente tem. Isso significa, de uma maneira mais profunda, ser afetada. A noção de afeto, a noção spinozana, salvo engano. Desculpa aí se eu errei, filósofos. Mas ela é uma importante dimensão da pesquisa de campo, né? Que são essas dinâmicas intersubjetivas que a gente vive com os nossos sujeitos. Bom, de uma maneira um pouco mais prática, como é que a gente registra os dados na nossa pesquisa de campo? A coisa mais importante sempre é o caderno de campo. Todo antropólogo vai defender o uso do caderno de campo, o que vocês anotam, o que vocês escrevem. Professora, não faço a menor ideia do que anotar. Está acontecendo muita coisa, eu estou confuso, overwhelmed, né? Estou sobrecarregado de impressões no meu campo, estou perdido. O que eu vou fazer? Então, você tem duas estratégias de anotação que são complementares. Uma delas é, depois de ir uma ou duas vezes, a gente consegue montar mais ou menos um roteiro do que a gente quer saber. Que tem a ver com o nosso problema de pesquisa, tem a ver com o nosso objeto, mas, assim, de uma maneira bastante ampla, a gente vai anotar onde a gente está, quais são esses espaços, a sala, a organização das cadeiras, o professor, quais são os equipamentos que tem lá, se tem a turma do fundão e a turma da frente, os meninos e as meninas sentam juntos ou sentam separados, se a galera do rock, do metal está mais para trás e a galera do funk, do sertanejo está para o outro lado. Essas coisas a gente vai anotando, se isso varia de turma para turma, né? Muitas vezes acontece, às vezes até porque o sol bate de manhã em tal lugar e é impossível sentar naquele canto. Quem são as pessoas que estão interagindo? Alunos, professores, coordenação pedagógica, psicólogo, merendeira. Como é que há essa interação entre eles? O que acontece de maneira cotidiana extraordinária? Quais são as regras implícitas e explícitas? O que acontece quando dá confusão, quando tem briga, quando alguém está passando mal? E também, né, quais são os temas das aulas, quais são os conteúdos, quais são as estratégias pedagógicas do professor, enfim, tudo isso pode estar no roteiro de vocês, a partir daquilo que vocês escolheram como seu problema. Mas uma coisa que é interessante fazer é, a cada dia que vocês estiverem no campo, vocês fazerem uma narrativa, né? Querido diário, hoje aconteceu isso, 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 que é um diário de campo mesmo, só que vocês não vão falar dos sentimentos de vocês, até podem trazer isso para o texto, mas principalmente ir colocando os acontecimentos numa ordem mais cronológica, o que permite que coisas que estão fora daquilo que vocês previram observar também sejam registradas e descritas, coisas que às vezes não têm a ver diretamente com a pesquisa de vocês, mas que na hora, mais para frente, de escrever a dissertação, podem dar um insight, podem iluminar alguma coisa que na hora que está acontecendo e vocês acharam que não tinha nada a ver com a pesquisa de vocês. Eu sempre dou uma dica que é muito prática em termos de hardware, que é a gente leva um caderninho pequenininho
para campo, que a gente pode facilmente guardar no bolso, guardar dentro da blusa, quando a gente está em atividades em que exigem principalmente um maior engajamento corporal. Então, vamos supor que vocês vão ver os estudantes atuando nos jogos escolares. A galera está jogando bola, aí vocês estão lá na torcida e tal. Chegar com um caderno A4, capa dura e tal, a chance de vocês perderem esse caderno, inclusive, é grande, porque uma hora vocês vão largar ele e não sabem se vocês vão achar ele de novo onde vocês deixaram. E aí vocês fazem anotações rápidas e depois, quando voltam para casa, vocês passam a limpo essas anotações, construindo um diário de campo mais detalhado da lembrança de vocês. Então, esse caderninho rápido é mais para não esquecer algumas coisas e tal, pegar o contato de alguém. É bom ter esse caderninho. Hoje em dia, assim, levando meus estudantes para fazer experimentos de campo na faculdade, muitas vezes o pessoal faz tudo com o celular, o que tem vantagens e desvantagens. Eu acho que papel e caneta tem certas coisas que são meio insubstituíveis, assim. Mesmo que muita coisa dê para fazer com o celular. Às vezes você está usando o celular para gravar o áudio de alguma coisa, e você quer anotar, você não vai conseguir pegar o celular para fazer isso, que vai interromper a gravação. Então é bom ter um caderninho, né? O analógico ajuda. Mas, enfim, falamos sobre gravação. Desculpa que sobrepôs aqui as letras no slide. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para baixo. Ah, não, porque eu joguei o arquivo lá para a nossa plataforma. Quando a gente grava, tem duas lógicas diferentes. Uma delas é a lógica mais básica de registro. Gravar imagem ou voz das pessoas exigem que elas consintam. Vocês não ligam o gravador sem pactuar de alguma forma para as pessoas, olha, vou gravar. Porque isso é crime, inclusive, não façam. Às vezes, uma conversa muito importante está acontecendo e se você falar, vou gravar, vai interromper o fluxo da conversa, e aí você não quer fazer isso. Às vezes, quando você tem um pacto de confiança já muito estruturado, você está convivendo com essas pessoas várias vezes, elas já consentiram outras vezes, você gravando, você até pode fazer isso e avisa a posteriori, olha, eu gravei. E aí, se a pessoa não concorda, você apaga. Mas isso só quando você já tem uma relação muito bem construída com a pessoa. E aí, essa relação de confiança permite que você faça uma coisa dessas para não interromper o fluxo do acontecimento. Mas, em geral, assim, via de regra, especialmente com o tempo que vocês têm para estar em imersão nos espaços escolares, não façam. Né? É melhor, mais legal, mais legítimo e mais ético. Mas mesmo assim, né, o registro pode ser usado numa dinâmica de entrevista, você fazendo pergunta, a pessoa respondendo, mas também, de repente, tem professores na sala dos professores da escola conversando sobre uma determinada questão, tem uma reunião, um bate-papo, aí você pode falar, gente, posso gravar, tal? Liga lá o gravadorzinho, o celular e tal, e grava esses outros tipos de interlocução. Uma coisa interessante de gravar mesmo, as falas das pessoas, é que você pega exatamente como que elas enunciaram aquilo que elas estão falando. E dependendo do tipo de análise que você vai fazer, se você quer, por exemplo, fazer uma análise lexical, ver as escolhas de palavras, como é que elas constroem as frases, a recorrência de certos termos, o pessoal da linguística trabalha muito com isso. Então, ter direito, né, como é que as pessoas falaram, é importante, porque aí não é só o conteúdo, não é só o assunto, é a forma como aquilo foi enunciado que importa para a análise. Quando você filma ou grava audiovisual, você também consegue ver dinâmicas que são faciais, corporais, né, expressividade das pessoas e como é que elas vão se posicionando no espaço quando elas estão interagindo, o que, dependendo do tipo de problema de pesquisa, pode ser um dado relevante. Mas é importante, de novo, que a gente saia do mito do Jacques Cousteau e lembre que a gente sempre vai ter um gravador, uma câmera fotográfica ou para filmar. Ela tem um ângulo, ela tem uma intencionalidade, tanto de quem está gravando quanto de quem está sendo gravado. Né? As pessoas estão conscientes da própria gravação. Então, não é uma gravação naturalista, a escola como ela realmente é. Sempre tem um grau de performance acontecendo ali que a gente tem que levar em conta. Não é que isso torna a nossa pesquisa inválida, mas a performance é também um dado a ser analisado.
o que pode ter um potencial muito legal para a pesquisa quando a gente considera que a gravação não é só um registro, mas é uma forma de interagir com as pessoas. Em geral, as pessoas, dependendo do contexto, elas se interessam por essas produções estéticas, né, de gravação, de vídeo, tal, de foto. E às vezes até conversar com elas sobre como gravar, o que fotografar, pode ser uma maneira de puxar assunto, né, de quebrar o gelo e criar essas primeiras interações, criar essa primeira relação de confiança com os nossos participantes. E assim, vamos supor que vocês estejam querendo trabalhar sobre a noção de Estado de Direito com os estudantes de uma determinada escola, aí eles falam, o professor de filosofia nos ajudou a construir o Grêmio da escola, então a gente vai fazer as eleições do Grêmio. De repente, isso é um locus bem interessante de observação, e aí os estudantes vão fazer chapa, e aí eles vão gravar a propaganda das chapas, vocês podem estar participando disso, pode ser bem interessante, pensando que eles estão refletindo sobre como se autorrepresentar. Isso é um dado interessante para a sua própria pesquisa. E, inclusive, isso pode ser um produto para ser devolvido para os participantes, né? Então, uma retribuição. Então vamos fazer, botar lá, pesquisando com os alunos o ensino de filosofia no ensino médio, e, de repente, essas fotos que vocês tiram da sala de aula vão fazer parte de um livrinho para ser dado para eles na formatura, tipo um anuário, ou eles querem fazer um documentário sobre a escola, ou, enfim, coisas interessantes podem ser produzidas a partir desses registros que a gente faz na pesquisa, para além do próprio produto da nossa pesquisa, que são essas devolutivas para os participantes. Como eu falei, hoje em dia quase tudo isso a gente faz com o celular. O celular é bom porque ele é muito portátil, ele tem essa coisa de a gente conseguir também colocar no bolso de maneira meio rápida, mas dependendo da qualidade do que você quer, você vai precisar de mais equipamentos que isso. Sobretudo, por exemplo, quando você quer filmar a coisa de ângulos diferentes, né? A menos que você bote um monte de gente segurando celulares em partes diferentes e tal, vai precisar de outros microfones. Se está num lugar aberto, venta, sempre tem aquele barulho do microfone que atrapalha, aí tem aquela coisinha peluda lá que filtra isso. Vocês vão achar muito vídeo sobre captação de som e imagem na internet que pode ajudar, caso vocês queiram produtos interessantes audiovisuais, para além daquilo que depois vai ser transcrito na dissertação. É importante que depois de tudo isso, depois da pesquisa do campo, vocês vão ter que escrever um relatório que vai fazer parte da dissertação, do produto, ou da agência de fomento, quando vocês têm bolsa e tal. E aí tem muita dificuldade do pessoal de ver esses níveis de texto que são produzidos também. A gente produz diferentes textos ao longo da pesquisa e nem todos eles viram a nossa dissertação. Então, a gente tem algumas etapas, né? A gente juntou aquele mundo de coisas, gravou um monte de entrevista, juntou os documentos da escola, as apostilas, tirou foto dos alunos, tem as provas que eles fizeram, tem o nosso diário de campo, tem aquele caos todo de coisas. Isso precisa ser organizado e precisa ser sistematizado. Essa é uma parte chata, mas que se você pula, você não consegue trabalhar com o seu material depois. E às vezes não é óbvio a maneira como é que a gente organiza isso, né? Nossa tendência primeiro é sempre ir organizando as coisas na ordem que a gente encontra, ou grava, ou registra. Mas às vezes, ao longo do tempo, a gente vai ter que selecionar por tipos de materiais. Por exemplo, materiais institucionais da escola, materiais pedagógicos da escola, materiais coletados com os participantes de pesquisa, né? Professores e alunos. Pode ser uma outra forma de organização, por exemplo. Depois que a gente organizar um material, tiver mais ou menos catalogado, né, nas nossas pastinhas, vocês têm e-mail institucional da UFAC, usem a nuvem do Google Drive. Detesto fazer propaganda para o Google, mas façam, porque gravar coisas só no celular de vocês ou só no computador de vocês dá muita margem para o azar, porque as coisas queimam, pifam, são roubadas, e todo mundo conhece algum amigo que teve seu computador roubado à vésperas da defesa da dissertação e a pessoa quase tem um ataque cardíaco, enfim. Então, evitem esse tipo de tragédia, né? Joguem na nuvem, o Google Drive de vocês tem espaço para isso. Existem outros servidores gratuitos de armazenamento na nuvem. Às vezes ter mais de uma cópia é bom, porque, enfim, né? A nuvem é sempre um servidor de alguém em algum lugar.
mas não confiem só no armazenamento físico, especialmente se é uma coisa que vocês ficam levando para cima e para baixo, que pode estar no bolso da calça, vocês entram para fazer xixi e cai dentro da privada. Uma vez organizado um material de pesquisa, tem que organizar as informações e os dados construídos. E aí vai exigir um trabalho de análise de vocês. Análise no sentido mais clássico do termo, que é decompor em temas, criar categorias, criar lógicas, criar comparações. Liguem o Descartes que existe dentro de vocês nesse momento, porque vocês vão precisar fazer isso. Senão, fica aquele fluxo de consciência confuso, porque o professor que vocês estão entrevistando está falando de 1000 coisas ao mesmo tempo, e você vai colar 3 páginas de entrevista na sua dissertação e não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então, eu vou falar isso no próximo slide, a gente vai criando classificações, categorias, para aquilo que a gente coletou e construiu ao longo da nossa pesquisa, e aí a gente vai criando codificações, né? Então, noções de direitos humanos, táticas pedagógicas, direito civil, social, direito político, indisciplina escolar, enfim, que a gente vai criar esses códigos pelos quais a gente vai categorizar os nossos materiais. Muitas vezes esses códigos eles têm árvore. O que significa? Uma hierarquia, né? Vocês pensam numa árvorezinha. Então, aqui um centro é direitos humanos, aí a gente pensa gerações de direitos, que é a coisa do Bob. A coisa é direitos humanos e diversidade, direitos humanos e gestão de conflitos na escola, aí indisciplina, precariedade da escola, desavenças entre professores. Então, a gente pode ir criando códigos que são mais grandões, que cabem outros códigos dentro, que é o que a gente chama de árvore de códigos. E às vezes a gente cria tanto código que eles mais atrapalham que ajudam. Então, vocês têm que ter uma certa economia nisso. E é bom ter um dicionário de códigos. A gente vai usar, por exemplo, aquelas ferramentas de comentário no Word, grifo colorido e tal, para criar essas codificações. E a gente não lembra mais muito bem, se atrapalha. Então, ter um arquivo dizendo o que é cada código ajuda a gente a não se perder. E aí, quando isso está bem organizadinho, fica muito mais fácil a gente organizar por temas e escrever a nossa dissertação. E aí a nossa dissertação ela não vai estar organizada assim, introdução, revisão teórica, desenvolvimento, conclusão, que é um jeito bastante abstrato e que na prática mostra a falta de maturidade. Quando você vai produzir uma dissertação de verdade, esses itens vão estar lá, mas a divisão vai ter a ver com os temas, os tópicos e as análises que você for fazendo com aquilo que você coletou e construiu em termos de dados. E isso vai derivar do trabalho de codificação de vocês na produção do relatório da pesquisa, né, que são os capítulos da dissertação, por exemplo. Bom, a parte da codificação eu acho que eu deixei lá na quadra da entrevista, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, então, mas eu acho que já cansei o ouvido de vocês, né, para esse encontro, estamos marcando 1h40 de live, então queria agradecer mais uma vez o Felipe pelo convite, espero que eu possa ter contribuído para o trabalho de vocês. Ana, obrigado pela fantástica de situar a gente nesses temas que não são tão recorrentes na filosofia, né? Só para contextualizar, eu, em geral, dou a disciplina de seminários de projeto. E quando eu estava lendo o projeto da turma de 2023, todo projeto tinha uma instância prática, empírica, de pesquisa de campo. E eu me vi na situação de eu sou completamente incapaz de falar para eles sobre isso. Mas eu tenho a sorte nesse mundo de conhecer pessoas extremamente competentes, didáticas e maravilhosas que doam o seu tempo para ajudar os amigos e ajudar as turmas, né, no comprometimento com o ensino que ultrapassa, na maioria das vezes, a fronteira
das aspirações pessoais, como é o caso da Ana, que foi dar aula para a gente lá no Prof. Firro quando estava de férias, né? Então, de coração, obrigado, Ana. Para você que assistiu, assina a lista que vai estar aqui embaixo para poder receber o certificado. A lista só vai estar disponível durante o período de inscrição, né? Porque não faz sentido depois. Se inscreva no canal aqui do Prof. Firro da UFAC, curte esse vídeo, marca o sininho para receber as notificações, eu estou parecendo um blogueirinho, né? E compartilhe com as pessoas que você crê que podem se beneficiar desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.